alternativa. Perdemos o bonde. Temos que correr atrás, resolver isto. Eu estou advogando um novo ciclo de desenvolvimento industrial. Um dos blocos é petróleo e gás. Não pelo petróleo e gás em si, mas para verticalizar, por exemplo, aqueles 124 bilhões de buraco, 25 é petróleo. Então eu preciso fazer o refino, pelo menos o refino aqui, de maneira que ao invés de exportar petróleo bruto, eu exporte valor agregado. De maneira que eu domine blocos tecnológicos que têm verticalização ex-ante e ex-post, polímeros, novos materiais, fibras, etc, etc, etc. Então, esse é um dos blocos. O outro é o complexo industrial da saúde. 80% da química fina que a gente toma aqui em Sobral, nos postos de saúde do Veveu, estão em compra do estrangeiro. Sendo que 80% disso tem patente vencida, que você, com o Institutozinho de Engenharia Reversa, entrega aqui para a UVA, para a escola do professor Luciano, o Inter não recomendo. Né? Não é por nada nenhum. Eu sou mal que não fica falta, eu ter passado sem essa. Apaga essa parte aí, não é necessário. Não é necessário. Não precisa. Não precisa, apaga essa parte, foi só uma pinicadinha, porque eu sou mal que não fica falta. Às vezes não precisa mais. Né? Então repare bem, você com o Instituto de Engenharia Reversa, com patente vencida, você pura e simplesmente copia. Se você não quiser depois desenvolver, você copia a química fina e você com um programa de compras governamentais pelo SUS, que já gasta 17 bilhões de dólares por ano, esse dinheiro já está sendo destruído. Certo? Você verticaliza para dentro, agrega valor e oportuniza trabalho de alto valor agregado para a população. Então eu defendo isso. O complexo industrial da defesa é outro complexo industrial que você já gasta uma fortuna. E tudo de fora. Só para vocês terem uma ideia, é de chorar. É de chorar. O GPS que guia os nossos navios da Marinha brasileiro é o GPS americano. De maneira que se houver um escaramuço, o cara lá desregular o GPS 1 grau, o cara sai de Niterói para a Amazônia e chega em Angola. As comunicações militares brasileiras, eu rio para não chorar, são processadas 100% por satélites norte-americanos. Isso não é para um país de 200 milhões de habitantes, e não quer ver a guerra contra ninguém. Só que quando você domina o ciclo de foguete e de coisa, você está dominando a microeletrônica. Percebe? A microeletrônica significa o empoderamento e o enriquecimento de milhares de vocês, jovens, que não estão obrigados a fazer um concurso público para ganhar maior portamente pelos próximos 20 anos, porque está tudo congelado no Brasil. Essa é a questão. Então, há um ciclo ainda retardatário de desenvolvimento que nos obriga a fazer. Agora, o que nós precisamos no Brasil, e acho que se tem um país no mundo capaz de oferecer uma resposta concreta, é obrigar que o debate seja holístico. Eu tenho essa pinimba velha com a minha amiga Marina, fui colega dela, somos amigos, não duvido do bem-querer dela ao povo brasileiro, não duvido da decência dela, podemos ser adversários e provavelmente seloemos, olha, seloemos, né? Quem ensinou foi o Padre Oswaldo, esse babaca faz para se exibir, se seloemos aqui é o que cabe, né? Esse babaca é o tema. Então repare bem, a Marina está fazendo o pior desserviço que alguém pode fazer, que é a hiperfragmentação do debate no país. Então, ela interpreta, não é? Certo? Aconteceu isso, a falta de um projeto nacional, cada um de nós se refugiou num nicho politicamente correto. E aí nós chegamos na situação de hoje no Brasil, em que tem alguém que é encarregado de não faltar energia no Brasil. E a energia não é só a retórica que o amigo reproduziu com o brilho. Não é o seguinte, que tem energia eólica, solar, biomassa, de célula de hidrogênio, ok, mas a energia tem que ser limpa e módica, de acessibilidade democrática. E aí nós vamos cair no silogismo. Olha como é constrangedor. A matriz energética ainda hoje mais limpa e barata do planeta é de base hidráulica. Por quê? Porque é não consultiva. Você não consome água para fazer girar uma turbina. Especialmente passar o lenço comigo. Então repare bem, aí você tem o movimento dos atingidos por barragem. É fato. Quem viu o que aconteceu em Palpina sabe que pode ser uma tragédia, uma barragem. Mas Belo Monte não. Sabe, Santo Antônio e Giral não. São barragens feitas
up-to-date com o que é de mais moderno do ponto de vista tecnológico e de compensação socioambiental no mundo. E aí a energia chega módica na favela de São Paulo. Se não, eu vou abrir uma energia que está começando no Ceará, por exemplo, era 100% importador de energia quando o Cid tomou posse. A gente pensa nisso. Hoje o Ceará tem excedentes exportáveis e 46% da energia que a gente consome aqui são de base renovável, eólica. Nós já somos a maior planta de energia solar do Brasil. Eu comecei isso quando governador, aqueles 3 primeiras torres lá no Mucuripe eu trouxe por doação da Siemens alemã. Porém, na época era só para estudar os ventos, porque era tão caro que não era possível. Agora o futuro chegou. É isso que nós temos que fazer. Ou seja, chamar um debate em que quem é preocupado corretamente com o meio ambiente tem que dizer como virar energia módica e limpa. Quem é ocupado com o meio ambiente tem que dizer qual é a logística de transporte que mitigue os efeitos ambientais, porque o antropismo é deletério ao meio ambiente. Mas eu tenho para mim, e é isso que eu estou ponderando por onde eu ando, que nós temos que agir agora nas crianças que estão na nossa pré-escola. Porque a grande tragédia não são esses elementos de infraestrutura tocados pelos estados nacionais, desde que não seja entregue à iniciativa privada. O Estado Nacional hoje está politicamente controlado para não fazer besteira, para não fazer, sabe, coisas terríveis como foi feito na ditadura paupina lá no Pará. Mas o problema não é esse, a infraestrutura, o problema é o padrão de consumo. Então repare, o símbolo do padrão de consumo hoje, do mundo, é a propriedade individual de um carro individual que consome combustível fóssil. E o modelo é o americano, onde hoje já há 2 carros para cada 3 habitantes. Na América do Norte, com 300 milhões de habitantes, já tem 200 milhões de automóveis individuais circulando. Se a China replicar esse modelo como está avançando o planeta morre. Então nós precisamos fazer um esforço de espiritualização da humanidade, não estou falando de religião, para lecionar o consumidor do futuro que está na pré-escola hoje, que ele não pode mais, na busca da felicidade consumista, que é uma ilusão, fazer só uma pergunta, porque isso não tem futuro para a humanidade. É quanto custa. O quanto custa é o que está matando a humanidade. Tem que fazer 3 perguntas. Quanto custa, para a gente não alimentar ilusões de que a vida jamais será fácil. A quem aproveita o meu ato pessoal de consumo, economicamente, para a gente fazer uma opção de consumo um pouco menos eficiente, de maneira a gerar emprego para o meu semelhante, para o meu vizinho, para o meu comunitário. E terceiro, o meu ato de consumo é amistoso ou hostil na origem do rejeito à questão do ambiente. Se a gente conseguir introduzir isso na pré-escola hoje, a gente muda a humanidade em menos de uma geração. Se não fizer, vamos morrer. Bom, esse é o último pergunta, a próxima pergunta, por favor. Um abraço e boa noite, chega. Fiel. Boa noite, meu nome é Felipe Dantas, eu sou dentista aqui da rede municipal de Sobral e aluno de mestrado em Ciências da Saúde aqui da UFC. Bom, dada a sua explanação, Ciro, sobre a atual crise, né, e o arroxo que está sendo feito pelo atual governo golpista, que vai cair nas costas do trabalhador, né, a minha pergunta é, como leigo que eu sou, é a respeito da dívida pública. Ou seja, eu não sei como essa dívida foi construída, não sei o que ela trouxe de melhoria, o que ela representa, quem se beneficia dela, certo? Então eu pergunto o seguinte, a auditoria da dívida pública é alguma coisa que possa ser pautada num debate político, como por exemplo o debate à presidência da República? É possível enfrentar as forças que se opõem a isso? Existe alguma saída? O que espera alguém que fala o que eu falo, que pensa o que eu penso e que estabeleceu os confrontos e conflitos intelectuais e interpessoais que eu estabeleci, a tarefa é inumana praticamente inumana. Eu tive 24 horas de alegria, 24 horas de alegria pelo resultado generoso das eleições do Ceará, de Fortaleza e tal, e vi na Folha de São Paulo uma denúncia envolvendo o meu nome numa tal farra das passagens. Quando deputado. Eu fui deputado em 2006, há 10 anos atrás. E um dia eu fui representando a Câmara para a reunião anual da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos em Nova York. E minha mãe pediu para ir comigo. Eu disse para ela, claro.
A senhora paga a sua passagem, nós vamos. Né? A mulher tinha um tostãozinho, né? Comprou a passagem dela e fomos. Quando eu voltei, teve um escândalo, e eu que nunca usei nenhuma passagem sequer para nenhuma coisa que não seja estritamente o trabalho, fui envolvido no escândalo. O que tinha acontecido? Como eu viajei com ela juntos, no mesmo voo, no mesmo dia, a TAM em Fortaleza pegou o dinheiro da Câmara, pagou a dela, pegou o dinheiro dela e pagou a minha. E explicou, mandou uma nota, explicando, pedindo desculpas, que foi o escritório dela que fez. Em 2009. E já estava lá. Não, 2009 foi esta viagem. 2006 foi quando eu fui eleito deputado. Então, é a vida. Eles estão atrás. E é sempre no plano moral. Eles não vão terra. Então, eles vão fazer temperamento. Eu fiz uma piada de mau gosto em 2002. Vou pagar por ela até o fim da última vida. Né? E assim, só tem isso. Agora, vamos lá por quê? Porque eu estou contando nos auditórios do Brasil inteiro isso que eu acabei de contar aqui. Então, a resposta é sim. Eu, por exemplo, tenho compromisso em auditar a dívida pública, porém, sem basófia, sem arrogância, porque vou explicar para vocês, isso não é trivial. A dívida pública, lá do censo, corresponde, na contabilidade global do país, à poupança geral do povo, no conjunto da sociedade. Então é o seguinte, o governo detém, é titular de uma dívida, que corresponde à poupança do conjunto da sociedade. Nessa poupança está a caderneta de poupança das viúvas, o capital de giro da pequena empresa, o capital de giro da universidade e o rentismo. O rentismo é o lado absolutamente picareta do processo, que é o governo dominado, o Banco Central, o Copom, dominado por 10 mil famílias, que obrigam o Banco Central a fazer uma política de juros completamente inexplicável e extraem desta política pública esses excedentes que estão juros sobre juros inflando essa dívida. Só para você ter uma ideia, quando o Fernando Henrique tomou posse, a dívida, e depois você pode abater isso com inflação, eu fiz em proporção do PIB, que é 38% do PIB, né? Mas em números, em termos nominais, a dívida brasileira, quando o Fernando Henrique tomou posse, equivale a 260 bilhões de reais. Hoje ela equivale a 3,4 trilhões de reais. E o mais chocante é que o Lula e a Dilma praticamente replicaram a mesma política. Quando o Lula beijou a cruz com aquela carta aos brasileiros, ele fez uma conciliação. Aceitou a essencialidade conservadora e tentou, baseado nesse ciclo de commodities, melhorar a vida do povo, tendo conseguido de forma importante. Mas não mexeu nem remotamente nas estruturas. É possível politicamente? Sim. Porque ciclicamente, isso está se aproximando, o Brasil vive rupturas, como eu tentei demonstrar para você. A ruptura agora, eles estão tentando dizer que é a dívida como proporção do PIB. Ninguém paga dívida com PIB, você paga dívida com o Tesouro Nacional. Mas o indicador internacionalmente aceito é que você tem, hoje no Brasil, a dívida está em 70% do PIB, e era 58% quando a Dilma tomou posse. Então tomou um galope muito acelerado, porque eles insistem em manter a taxa de juros lá em cima, apesar de estar na maior estagnação econômica da história moderna do país. Então, ela vai para 90% do PIB, não tem o que esse temerário faça. Tá certo? E aí vem uma ruptura. Vamos ver se a gente está preparado para assumir essa ruptura dentro do ambiente democrático. Mas eu sei o que me espera. Sei bastante bem. Ok, a próxima pergunta. Qualquer coisa eu vou para cá. Boa noite. Isso sem falar em interações internacionais. Eu assisti o debate, o penúltimo debate da Hillary Clinton com o Trump, e eu arranho um pouquinho em inglês aqui, de Sobral, né? Arranho em inglês. Eu assisti em inglês, sem tradução. E a Hillary Clinton fala clara e despudoradamente, sem qualquer tipo de atenuante, que é política dela, provavelmente vai ganhar a eleição, é política dela independentizar a América de importação de petróleo do Oriente. Leia-se, eles querem petróleo brasileiro e da Venezuela. Então, derrubaram o governo brasileiro e vão derrubar o Maduro. Boa noite. Meu nome é Léo, eu sou professor do curso de Direito, mas eu estou aqui fazendo essa pergunta como aluno. Estou vivendo aqui como ativista político, como acadêmico. Tá? Como a sua palestra sempre muito provocativa, eu fiz algumas perguntas, mas eu escolhi uma delas só. Assim,
Em 2012, saiu uma matéria no Jornal Povo a respeito do Beto Sturdas, lá em Fortaleza. Ele estava financiando a campanha dos 4 principais prefeitáveis lá de Fortaleza. Né? Isso já demonstra uma certa fragilidade da democracia representativa. Né? E eu lembro que quando o Lula assumiu, ele colocou no Ministério da Fazenda o Gerdau. Né? Que era... Não foi no Ministério da Fazenda? Não. Foi o quê? Não, o Paulo foi ministro da Fazenda. O Gerdau não foi ministro, não. Ele era do Conselhão. Enfim, mas a questão é que, assim, na perspectiva que eu estou pensando, é uma pergunta, assim, que não é retórica, eu estou tentando montar um quebra-cabeça. Assim. Na minha percepção, o golpe, ele meio que coroa a crise do modelo de democracia representativa que a gente vive. Né? E eu penso que o PT ele foi tão longe quanto poderia ir um partido de esquerda dentro desse modelo. Né? É lógico que num país de dimensões continentais como o Brasil, uma democracia direta seria algo impensável. Né? Mas se a gente somar isso à questão da retomada da República do Café com Leite, que a gente vem assistindo agora, não seria o caso de a gente começar a pensar em movimentos de independência nos estados, de separatistas, alguma coisa nesse sentido? Em absoluto não, de trás para diante, com todo carinho, respeito e compreendendo com o meu coração a sua perplexidade, que é a minha, só que atenuada pela minha idade, né? E por uma certa vivência internacional. Repare bem, o Brasil tem chances, graças ao gênio português, tem chances globais, de protagonismo global, graças ao gênio português. Se você, por exemplo, olhar a resposta da sua pergunta, é a América Espanhola. A América globalmente. O México se deixou anexar pela América e é um ex-país, com todo respeito. Né? O Chile tem uma certa qualidade de viver, mas abriu mão de qualquer veleidade autônoma. A Argentina é um desmantelo completo, está numa tragédia crônica que é semelhante à nossa. E o Brasil, a América Portuguesa, é essa potência extraordinária que nós temos, com intercomplementariedades que são, por exemplo, nós podemos colher uma agricultura tropical no mesmo dia que colher uma agricultura temperada no mesmo território. Nós temos petróleo e energia solar, né? Apesar das culturas temperadas e tal, na bacia de Campos nós temos petróleo, já perto do trópico, né? Enfim, abaixo do trópico, na região temperada, e temos a energia solar no Ceará, então, a biomassa na Amazônia e a biodiversidade na Amazônia, para uma nova farmácia, uma nova engenharia de alimentos. É tudo inimaginável o Brasil se ele se coesionar mais um pouco e celebrar o projeto nacional, molde como nós celebramos lá atrás, né, no Nacional Desenvolvimentismo. Agora, a lógica de impasses institucionais também, eu disse aqui com certa dor, e vou repetir, a nossa história não é uma história democrática. O período mais longo de estabilidade no Brasil, que se pode até alegar algo democrático, é o período do Dom Pedro II. Foram quase 40 anos de uma democracia parlamentarista, com poder moderador que distorcia a democracia completamente, mas com um imperador absolutamente estadista, e a quem o Brasil deve a consolidação dessa unidade maravilhosa que o mundo inteiro inveja. Né? Daí para frente, a nossa história é uma história de interrupções autoritárias. O mais longo período de vivência democrática do Brasil acabou de ser encerrado agora com o golpe Temer-Cunha. Foram 27 anos. Nós nunca tivemos 27 anos contínuos de democracia eleitoral. E evidentemente que um cara que está como eu estudando isso, eu tenho que ter uma proposta para confrontar essa lógica, porque eu sou orgânica e assim, não consigo viver se não for pela democracia. Então a ideia está na sua pergunta. Não é razoável imaginar que do tamanho que nós somos a gente não deva evoluir para a democracia direta. Claro que sim, não a ágora dos gregos, tá certo? Mas plebiscitos e referendos. Não há nenhuma razão para a gente deixar os grandes conflitos, né, do redesenho do nosso modelo de desenvolvimento. Basicamente, eu proponho a celebração de um novo consenso que reúna quem produz com quem trabalha. Portanto, o Brasil, que eu vejo no futuro próximo, não cabe na esquerda. Eu tenho tido grandes discussões com o Lula, com a Frente Brasil Popular, porque eles querem me arrastar com a ideia de ser o líder de uma frente esquerda, e eu não vou.
Porque o Brasil não cabe na esquerda, muito menos na esquerda adjetiva. Nós precisamos, por exemplo, repare bem, qual é o único setor moderno, que eu estou dizendo aqui já deve insultar certas cabeças. Qual é o único setor moderno da economia brasileira hoje, que é protagonista global? É o agronegócio. O agronegócio no Brasil só existe por causa do Estado Nacional Brasileiro. Só existe por causa da Embrapa, porque não dá soja de Cerrado. A Embrapa desenvolveu com dinheiro público as varietais de soja, e hoje nós estamos na mão da Monsanto. Para não encobrir a conversa, o único negócio onde nós temos escala global depende do Estado brasileiro, que ano após ano subsidia os juros. Sabe esse juro que está estrangulando o comércio, que está estrangulando a indústria? Para eles não existe. E aí, se você olhar, o agronegócio está todo empurrado para a direita. Por quê? Porque a solidariedade proto-esquerdista, nossa como sem terra, nos obriga a esta solidariedade negando o outro, num país que tem o maior estoque de terras agricultáveis inutilizadas do planeta. Sabe, é falsa essa dicotomia. Então a ideia do consumidor que vai buscar a prateleira de orgânico é mais do que suficiente para a gente garantir todo o prestígio à agricultura familiar, orgânica, de pequena escala, com compras governamentais. Mas nós precisamos trazer o agronegócio porque estão pagando a nossa conta. A mineração paga a nossa conta. A nossa conta do nosso conforto industrial, 125 bilhões de dólares é o buraco. Vocês não são antagônicos? Não são antagônicos. Isso é que eu sustento comovidamente. Não são antagônicos. Desde que você tenha um projeto nacional de desenvolvimento com força para determinar limites, balizas, conciliações. Por exemplo, aqui no Ceará, uma experiência concreta, eu fiz como ministro da integração. Vivi essa confusão, pequeno contra grande, e os imensos estoques de terra do Apodi, que são as terras mais férteis, com infraestrutura de irrigação, toda paga pelo governo, tudo cai nesse pedaço e tal. O que é que eu fiz? Peguei uma multinacional chamada Dolly, não sei, deu o nome, chamei no ministério e propus para eles um consórcio que eu aprendi no Brasil, não foi no estrangeiro que eu aprendi. Aprendi em Santa Catarina, com a Sadia, com a Perdigão e tal. Você não precisa ser um latifundiário, porque o pequeno ele tem 3 desvantagens: financiamento, acesso à tecnologia e acesso ao mercado. O grande tem uma desvantagem grande, que é a concentração de renda. Então por que eu não pego um grande e trago dele a tecnologia, o acesso ao mercado, que ele tem as cadeias globais, e a pré-compra feita para uma rede de pequenos mediados pelo Estado? Em 2 anos o Ceará virou do nada a principal produtora de abacaxi do Brasil. Isso tudo está na nossa mão fazer. Tudo está na nossa mão fazer. Eu estou falando, quando eu era governador, o Ceará era 100% importador de mobília escolar. 100%. Porque a gente não tinha madeira, portanto não tem tradição moveleira. E aí veio o marco aqui vizinho e provou que com treinamento, capacitação, modos novos de organizar a produção, sabe? Arranjo produtivo local que a gente chama de cluster. Né? Saiu, é case estudado no MIT. Então isso tudo está à nossa disposição. Percebe? Porque senão não governa. Não governa. Nem muda. Nem muda nada. Nem muda nada. Próxima pergunta. Boa noite, doutor Ciro Gomes. Meu nome é Guilherme Arco, eu sou Agora, plebiscitos e referendos é uma forma moderna de democracia direta, só terminando o raciocínio. E a minha ideia é que você faça 2 grandes reformas, ao redor das quais o presidente da República se reserva à autoridade de chefe de Estado. E abre a discussão, marca o prazo, faz as mediações, informa, não ama nem esta, nem aquela outra ideia, e mobiliza bem informada a população para ela própria decidir. A reforma fiscal, lato sensu, né, que tem a ver com o sistema tributário, que o meu advogado é um sistema progressivo. Nós não vamos sair dessa crise fiscal e patrimonial sem aumentar imposto, embora seja possível reduzir tributação sobre produção e sobre renda menor, e aumentar a tributação de forma progressiva sobre lucros, dividendos, heranças e doações. Evidentemente que isso não passa num congresso como esse, por isso precisamos de plebiscitos e referendos para discutir, né? Porque não tem almoço de graça. Desculpa. É que a minha pergunta se relaciona principalmente
exatamente o seu assunto de hoje, que é sobre a taxa de juros, que, na minha opinião, acho que você até concorda comigo, é o nosso câncer do nosso início do século XXI. É importante esse assunto, de certa forma, porque eu queria até lhe perguntar em particular, porque você está lidando com isso, no seu governo, que foi a dívida imobiliária, e você pagou à vista, pagou 100%, acho que foi ali, foi enrolando, né, ali, a peça de cima, até que você acha. É maravilhoso, como é que sabe isso? É o único caso no Brasil, eu, governador, só me parece, o governador do Estado, o Ceará tinha uma dívida imobiliária, essa dívida títulos, e o governo juros estratosféricos. E como eu tinha uma certa sobra, o que eu fiz? Sim, e a dívida dos estados estava micando. Então no mercado nós estávamos com um deságio de 35%, 40%. O que eu fiz? Eu peguei o BEC, o Banco do Estado do Ceará, que não tem tempo, não tem mais, quebrado, né? E eu peguei o BEC e todo mês, caladinho, eu dava 3% da receita do Estado, a corretora do BEC ia no mercado e comprava a dívida do Ceará para o próprio Estado do Ceará, com 35%, 40% de deságio. Quando acabou o governo, o Ceará não tinha nem centavo de dívida mais. Proteger o Estado dos juros. Né? Você imagina se o presidente da República promete uma coisa dessa, os banqueiros mandam matar você antes de ser candidato. A respeito desse seu plano, né, não seria possível, acho que pagar a dívida pública da União, dos municípios, do Estado, não seria possível pagar a dívida nacional. Mas, parecido com isso, não seria até uma melhor opção do que essa técnica? Repare, o Brasil está completamente solvente. Não tem nenhum risco de liquidez no país. Nada justifica a não ser canalice pura e simples, que as pessoas acham que eu exagero, mas eu sou de dentro, eu sei o que eu estou dizendo. Nada justifica o juro. Se alguém duvidar, acompanhe o meu argumento. Quando a Dilma colocou essa taxa de juros em 14,25% ao ano, lembrando que nesse momento o mundo inteiro está com taxa de juros negativa. O mundo inteiro, taxa de juros menor do que a inflação. A Dilma botou em 14,25% a taxa de juros, porque o mercado, essa entidade fantasmagórica, né, alegava que a inflação futura, dos próximos 12 meses, seria de 11,25%. Portanto, a taxa de juros tinha que ser 14,25% para prevenir, esconjurar, debelar uma inflação de 11,25%. 3% de juro real já era 3 vezes mais o juro internacional. Pois bem, hoje, a taxa de inflação projetada para os próximos 12 meses é de 5,5%. O que a taxa de juros está fazendo em 14%? Ou seja, em plena depressão, a taxa de juros desses canalhas liderados pelo professor Michel Temer está crescendo em termos de reais. Isso é simplesmente espoliação do salário dos pais de vocês, sabe, da mensalidade escolar que vocês estão se sacrificando para pagar, de tudo que falta no posto de saúde, de tudo que falta na infraestrutura do país. E é concretamente isso que eu estou dizendo, porque o governo não produz dinheiro, o governo arrecada dinheiro de quem trabalha e produz e distribui. No caso nós estamos botando 45,71% nessa porcaria, nessa imundície, sem explicação nenhuma que justifique. Portanto, entrando no governo, você pode reduzir essa taxa de juros 4 pontos rapidamente. E aí você reverte aquela coisa que eu falei, qual seja, expectativa. Como é que eu vou fazer um investimento se eu hoje a capacidade instalada está 34, 35% ociosa, porque não tem quem compre? Porque o salário, a renda real está em queda por causa do desemprego e dos salários reais, e porque o crédito está inviável. Se eu mudo essa equação, eu começo a ocupar determinados nichos e começo a ter sinalizações de que vale a pena voltar a investir, porque botar o dinheiro no papel do governo já não vai valer tanta coisa. Pode falar. Penúltima pergunta, penúltima. Primeiramente, fora Temer. Eu sou Jessiane, faço direito na área FGF. A luta contra a utopia e a corrupção, a luta contra a corrupção é uma utopia, porque, ao meu ver,
hoje no Brasil foi um golpe mais uma ditadura que uma repressão. Veja, imaginar uma obra humana invulnerável à corrupção é uma utopia. Eu não devo dizer isso para que ninguém daqui se sinta desestimulado a combater a corrupção, porque isto é uma essencialidade de uma nação civicamente sadia. Até as palavras aqui que eu estou usando são meio antigas. Mas qualquer nação civicamente sadia deve, de um lado, saber que a obra humana é falha, vulnerável, e que nós, brasileiros, não temos nenhum defeito genético. É mentira dessa elite carioca, que é corruptíssima e escravocrata, que nós somos uma nação mais corrupta do que os outros. Existem rankings internacionais, o Brasil está muito longe, está no 74º lugar em matéria de transparência. Não é um lugar honroso, mas o mundo tem 130 países, então nós temos 90 países pior que nós nesse ranking. Porém, o que tem... Transparência pública, não privada. É claro, sem dúvida. E aí o seguinte, por exemplo, talvez o maior alemão do pós-guerra, um estadista chamado Helmut Kohl, ele, contra todos os aconselhamentos, ele unificou a Alemanha, que hoje praticamente carrega a Europa nas costas, com essa confusão da Grã-Bretanha e tal, da Inglaterra especialmente, mas Escócia e Irlanda juntos. E esse cara está no ostracismo porque foi pilhado em negócio de financiamento de campanha mal feito. Então você tem milhões de histórias em todos os países do mundo em que a obra humana é falha. O que nós temos de distinção no Brasil durante um certo tempo, que foi a ditadura que produziu, foi a impunidade como prêmio da corrupção. Isso é que é a doença. Então, na medida em que a gente não contemporize, não deixe por menos e force a mão, para que a impunidade não seja o prêmio da distorção, da corrupção, a gente está cumprindo o papel nacional, social, civicamente sadio. No mais, a obra humana é falha, vai sempre ser falha. Não é à toa que as lições de Jesus, de Deus, na Bíblia, ou do Torá, ou do Alcorão, todos têm lições sobre a falibilidade humana e as punições e ou prebendas sobre esse comportamento. Porque essa é a história da vida. Última pergunta. Boa noite, meu nome é Aldino, trabalho na Coordenadora de Juventude. Porque eu fico mais um pouquinho. Boa. Volta aqui. Nós estamos vivendo um certo descrédito com a política. Vimos aí o grande número de votos, de abstenções, de votos nulos, e estamos vendo aí um crescimento de uma juventude que ela está muito, além de desiludida, muito retrógrada, levantando a questão do Bolsonaro, essas questões de extrema direita. Então, assim, como é que você vê a juventude, que ela para ser o caminho da revolução, muitos estarem voltados com esse rancor da política? Como é que nós poderíamos reaproximar o jovem da política? O seu trabalho de estar viajando o Brasil já aproxima, mas como a gente pode melhorar a visão da política para o jovem? Para o jovem só tem uma coisa que funciona, é exemplo. Conversa, piada, discurso, isso aí, está tudo lixo, exemplo. E eu não estou ainda muito angustiado, não. Você tem no Brasil uma deformação grave, porque a democracia de massas, uma das essencialidades da democracia de massa é a informação. Um dos elementos essenciais da democracia de massas, democracia de massa mesmo, é a informação. Então, se você olhar, por exemplo, o que está acontecendo na América do Norte hoje, uma escolha entre Donald Trump e Hillary Clinton, em todas as circunstâncias e contradições, você se assusta com o sistema democrático global e começa a relativizar o problema do Brasil. Eu sou obrigado também a ver o que está acontecendo na Europa. Você tem, por exemplo, o fenômeno do Black Blocs
surge na Europa com a minha absoluta compreensão na data em que surge. Porque, repare, pega o caso da Espanha. Na Espanha hoje, 42% dos garotos de 18 a 25 anos, olha aqui, 42% dos rapazes e moças espanhóis de 18 a 25 anos estão desempregados. E assistiram praticamente todo o espectro político partidário tradicional ir ao poder, um negando o outro. Direita, esquerda, centro-direita, direita, centro-direita, tudo foi ao poder e as coisas só pioraram para eles. Porque a premissa ninguém arranhou, que é o neoliberalismo, a perversão neoliberal, que é a ideia compreensível para o inglês, a data da Margaret Thatcher, e esse imbecil está ouvindo o galo cantar e não sabe aonde, não está lendo nem sequer os novos artigos do FMI. O que aconteceu na Europa, na Inglaterra, nos anos 80? A China, o Japão, a Coreia do Sul emergem como grandes potências industriais, rivalizando em indústria automobilística, eletroeletrônica, rivalizando com os mercados globais, com regimes autoritários, salvo o Japão, mas o Japão com intransplantáveis hábitos de trabalho, e o europeu, por regra, salvo o alemão, há muito tempo no welfare state abandonou, porque o homem é para o lazer. Só que quando isso acontecia, em terceiros mercados e no mercado europeu, com os rivais norte-americanos, acordos comerciais, ou os custos de transferência, ou a própria decisão norte-americana por deter o dólar como termo de troca e reserva de valor, de transferir indústrias do seu território para outros territórios, não havia problema. A Inglaterra começou a apanhar contra os seus produtos industriais no território europeu e em terceiros mercados apanhando feio. Aí vem a resposta. Vem uma resposta, que é o thatcherismo, que a ideia é o seguinte: a nossa competitividade sistêmica está em xeque e eu tenho que tirar uma cunha fiscal, contra a qual a sociedade levantou-se mais, e uma cunha do custo do trabalho, especialmente o welfare state. Não foi fácil, mas era inteligível. E se criou o tal consenso de Washington, sistematiza isso, a ideia de compensar a miséria residual, porque eles tinham avançado para superar a miséria de massa, o que nunca foi o caso do terceiro mundo, muito menos no Brasil, com políticas sociais compensatórias. Isso é o resumo do consenso de Washington. Olha, se eu fosse um lord inglês, na data, eu escrevi um livro com uma gabeira contra essa perversão, porque a economia tem 3 fatores: capital, matéria-prima e mão de obra. Ao tempo que se liberalizaram a circulação de mercadorias e dinheiros, restringe-se crescentemente a circulação de pessoas. Portanto, já é inconsistente, teoricamente, a ideia liberal, a ideia do laissez-faire, a ideia da liberdade econômica. Porque se houvesse uma liberdade de imigração, eu tenho certeza de que a periferia destruiria o centro dinâmico e não o centro dinâmico compensaria as assimetrias competitivas da periferia. Hoje isso é flagrante, está todo mundo vendo, etc. Só esses imbecis de Brasília e de São Paulo que não veio. A plutocracia rentista do Brasil estão matando a galinha dos ovos de ouro. Agora, isto posto, nesse momento, há 3 assimetrias globais que caracterizam a competição do nosso padrão de consumo. A gente aqui está inadvertidamente buscando ser feliz, inconscientemente, em acessar um certo padrão de consumo. Nós temos a única coisa cuja informação está globalizada. A única coisa que está globalizada é a informação, mais nada, o resto é tudo mentira. Então, um garoto africano, brasileiro, mexicano, todos sabemos em tempo real qual é o último lançamento da Apple. E somos induzidos a referir a esse acesso, a este ícone do consumo, a nossa felicidade. É trágico isso, é símbolo da aceitação do jovem pelo grupo, sabe? É símbolo do êxito social. Por que uma senhora, com todo respeito a eventualmente aqui algum presente, dá 30 mil reais numa bolsa Louis Vuitton? Ela está pagando um elemento inconsciente de distinção social.
O que ela quer na prática? Dizer, olha, imundícia, eu posso e você não pode. Eu sou distinto da massa por conta disso. Isso na cabeça dos jovens mata. Ele precisa ter o tênis, a camiseta, os óculos escuros, né, simbólicos, a Tommy Hilfiger desse êxito social. Olha os óculos. Isso é da Tiribins, provavelmente. Isso tudo está pasteurizado. Só que este elemento iconográfico do êxito, do consumo, ele não é produzido globalmente. Ele é produzido com 3 características básicas que são intransplantáveis para um país como o nosso. Primeiro, se financia de forma dramaticamente barata. Hoje o cara está produzindo na China com juro negativo. Aqui é juro de 50%, 70%, 80%, 90% ao ano. Segundo, ele produz com sofisticação tecnológica de ponta, e o domínio tecnológico não é global, é uma variável do nível de educação, de ciência, tecnologia, inovação e engenharia que você dá ao seu povo. O Brasil tem um extenso retardo tecnológico. E terceira escala, a China produz uma calça jeans, 1 bilhão delas por semana numa fábrica. Então, para ela, o custo de produzir é lá embaixo, basta ela ganhar 1/10 de centavo numa calça, que ela vai ganhar bilhões pela quantidade. De maneira que uma calça feita desse volume chega mais barato na Sulâmbia de Caruaru do que custa produzir a mesma coisa lá. E esse é o desafio produtivo brasileiro hoje. Nós estamos destruindo a nossa indústria, nossa poupança está se esvaindo toda para o estrangeiro e nós precisamos fazer aqueles 2 esforços: reespiritualizar, para a gente voltar a fazer não uma pergunta só, que é quanto custa, mas 3 perguntas, como eu já falei, e enquanto isso a gente construir mediações para essas assimetrias, essas desigualdades competitivas, de maneira a gente poder ter emprego e ter salário para poder pagar o consumo que a gente quer. Essa é a essência do projeto que nós estamos discutindo no Brasil.